Pessoal, bom dia. Tudo bom? Hoje é quinta-feira, deixa eu entrar aqui no Facebook junto para acompanhar caso tenha algum comentário. Hoje é quinta-feira, 2 de abril. A gente vai trabalhar, são 10h34, acabei me atrasando um pouquinho porque eu estava achando um negócio que eu queria mostrar para vocês aqui no meu computador, no Google. E a gente vai hoje começar a falar sobre matrizes. Adianta eu troquei a ordem porque me parece um assunto mais tranquilo pra gente fazer agora, ainda mais que a gente vai começar a usar o Classroom agora, né, a partir de semana que vem parece. Então resolvi escolher um assunto mais amigável, um pouquinho mais simples, um pouquinho mais direto, pra gente tratar aí e inaugurar essa plataforma nova, tá? A teoria das matrizes é um negócio muito louco, porque até 200 anos atrás, sei lá, não tinha maiores relevâncias, porque os problemas eles eram bem mais simples, né? Os problemas práticos que se tinha eram bem mais simples, do tipo, por exemplo, administrar um restaurante hoje, tá? Hoje, particularmente, é dose, né? Mas, tipo, até ano passado, até o começo do ano, por exemplo. Administrar um restaurante hoje tem um grau de complexidade sem precedentes com o que era, por exemplo, 50 anos atrás, 100 anos atrás, 200 anos, eu não sei de quanto que é o restaurante mais antigo, acho que é de 1800 alguma coisa, que ainda está nativa. Então era um problema muito mais simples, né? Tinha bem menos coisas para dar conta. A produção de dados, hoje em dia, ela é bizarra. Isso é bizarro. O quanto dado se gera. É incrível quanto dado se gera hoje. Tem dado para tudo. Não existe, vocês vão ver quando vocês forem por exemplo, comprar alguma coisa específica, assim, que existe todo um submundo dentro de coisas. Por exemplo, eu lembro quando eu estava na companhia que eu decidi que a gente decidiu que ia comprar um tapete para porta com o logotipo bordado. Aí eu fui pesquisar, não, beleza, então vou comprar um tapete, né? Comprar um tapete não é nada lá muito complicado. Aí eu fui comprar um tapete e tu não faz ideia do mundo que existe de negócios, de lojas, de produtos, de versões. Tem tapete de um jeito, tem tapete do outro. Deve ter umas incontáveis lojas, assim, e a gente nunca viu, mas eu imagino que vocês nunca viram, não tem registro mental de ter visto alguma loja de tapete personalizado. Repara, agora que eu falei, quando tu passar, teu cérebro vai registrar. Então, hoje em dia existe uma produção de dados assim que é assustadora. A quantidade de dados é impressionante e o uso que se faz desses dados, ele é uma coisa bem controversa. Não sei se vocês já viram o Privacidade Hackeada, um documentário que tem no Netflix. Vale a pena ver. Ele é mais legal na teoria do que na prática, assim. Confesso que eu esperava mais dele, mas tem algumas coisas bem legais. Ele fala sobre basicamente a Cambridge Analytica, aquela empresa que trabalhou em um monte de lugar, assim, mas principalmente foi bastante atuante na eleição do Trump, a partir de dados e tal. E aqui no Brasil se usou bastante no Brexit. Então se tiver um tempinho aí, vale a pena ver, assim. É bem interessante, assim. Ele é um pouco enfadonho, assim, mas tu aprende um monte de coisa massa. O fato é que a gente tem exposto hoje em dia uma quantidade de dados muito bizarra, e é muito curioso eu estar dando essa aula por computador, né? Porque é meio paradoxal, né, o cara falar sobre isso produzindo mais dados. Então, por exemplo, nesse exato momento aqui tem 4 pessoas ao vivo comigo. Eu não consigo ver quem são elas. Se quiser mandar um oi nos comentários aí para ter uma coisa mais pessoal, agradeço. Mas certamente isso vai estar no registro de vocês, de atividades do Google. O Google vai guardar isso. Eles sabem, manja essas coisas que a gente fala de propaganda, que a gente acha que o celular está ouvindo e tal, que tem gravação. Isso no documentário, o professor comenta falando que meio que não tem como, assim, seria que é impossível fazer, tipo, a quantidade de banda necessária para isso é gigantesca, e estrutura, e não é negócio. Mas como eles têm uma quantidade de dados tão grande da gente,
eles conseguem antecipar coisas. Por isso que a gente tem essa sensação de que a gente está sendo escutado. Não é que eles estão nos escutando, eles já sabem o que a gente quer antes da gente saber o que quer, tu me entende? A gente vai tendo uma série de atos e tal, e de decisões e de coisas que eles vão registrando, que culmina contigo querendo comprar um tênis novo ou querendo fazer uma viagem para o Uruguai ou algo assim, certo? Então eles têm tudo isso registrado. E tem também coisas, por exemplo, deixa eu te mostrar aqui para ter uma ideia de quanta informação o Google tem da gente. Vamos ver um negócio aqui, ó. Deixa eu diminuir minha fuça. Vamos abrir aqui o Chrome e vamos para um negócio chamado linha do tempo. Vocês já viram isso? Sério, isso é completamente assustador. Tá vendo? O Google tem registrado o que tu fez todos os dias. Pra tu procurar aqui, ó, deixa eu destacar o endereço, ó. Digita isso aqui, ó, www.google.com/maps/timeline, que tu consegue acessar o teu. Não faz isso agora, né? Agora a gente está na aula. Mas, por exemplo, em 2014, em julho, meu aniversário de 2014, ele sabe direitinho as coisas que eu fiz aqui, ó. Eu tava lá em Belém, 9h14, eu saí da Eco Pousada Miriti. Se tu quiser aqui, ó, tem até endereço, consegue dar um zoom aqui. Aí eu devo ter dado uma bandinha aqui pelo centro, tá vendo? Fui seguir caminhando, ó, aqui o dia, vamos ver de noite onde é que eu tava. Aqui, dei uma banda naquela volta, fui nesse restaurante aqui, Remanso do... Deixa eu ver se ele destaca aqui ele. Ele não pegou o que eu fui, ou pegou? Não pegou. Mas aqui nesse restaurante. Então eles sabem tudo isso, velho. Se tu pegar aqui assim, ó, vamos ver 2020, ó. 2020 que eu dei uma banda pelo mundo aí, ó. Olha os lugares marcadinhos. Onde eu tava, fiz conexão aqui em Istambul, aqui pela Tailândia. Então eles sabem tudo. Meu, os caras têm registro de tudo. As viagens que eu fiz em 2020, já fui em Imbituba de 1ª a 3, aí fiquei nessa banda aqui. Então a quantidade de dados que se tem nossa hoje em dia é inacreditável. Sério, a gente vai pegar aqui, ó. Oi, Rebeca, tudo bom? Bom dia, obrigado pelo oi. Deixa eu até curtir aqui, amei. A quantidade de dados que a gente tem hoje em dia é bizarro. Então, se faz coisas com dados que a gente não faz ideia. Você é presidente a partir de dados. Eu vou falar a parte mais legal do documentário Privacidade Hackeada. Eles explicam basicamente como é que foi feita a eleição do Trump. Porque nos Estados Unidos eles têm um sistema eleitoral diferente, né? Quem ganha em cada estado não é quem é mais votado que é eleito, né? Depende dos estados, dos delegados e tal, um negócio mais complicadinho. Então o cara ganha no estado, ganha tantos delegados, e quem tiver mais delegados ganha a eleição. Aí os caras descobriram, através desse monte de dados que eles têm das pessoas, sobre onde estão, o que fizeram, o que curtiram, eles conseguiram identificar em 3 estados, se não me falha a memória, quem eram as pessoas indecisas, que não sabiam. Porque tem pessoas que claramente sabem. Tu vê pelo Facebook, tem pessoas que tu sabem quem vai votar, né? Não é difícil de descobrir isso. E eles descobriram quem não sabia em quem ia votar. E era 70 mil pessoas, parece. Aí eles focaram toda a mídia deles, toda a inteligência de campanha nessas 70 mil pessoas, através de propagandas que apareciam só para elas. Sabe? Quando tem essas coisa personalizada. E a partir daí eles conseguiram direcionar o voto. Então os caras descobriram que eles não precisavam influenciar todo mundo, bastava influenciar as pessoas que garantiriam que a eleição ia ser ganha. Foi assim que o Trump foi eleito, a partir desse tipo de coisa, certo? Então é um negócio bem complicado esse de dados hoje em dia, assim, ó. É uma coisa que está muito em discussão, mas tipo, é só pensar assim, ó, se é uma coisa que eu tô falando para vocês agora,
é porque é um negócio que não é mais segredo, e se não é mais segredo é porque não querem que seja segredo, né? Então tem muito disso nessas coisas, né? Quando o cara acha que esclareceu aí uma teoria da conspiração, o cara acha aí que é porque queriam que a gente soubesse disso, né? Então é um negócio bem complicado, certo? Essa é a lógica. E como é que gerencia esses dados todos? Bom, a maneira mais inteligente de gerenciar dados é usando um computador. É impossível a gente pegar e fazer alguma coisa sem computador hoje em dia. Tipo, eu faço meio forte, mas várias coisas. Olha só, imagina quanto tempo. Bota saudade nisso. 2000 e quanto isso? Ih, nossa, melhor nem falar dessas coisas, melhor nem contar tempo. Computador, hoje em dia, eles armazenam muitos dados e é um negócio muito simplista, muito simplório, inclusive. Ó. Você sabe o que significa, tipo, quando a gente fala computador, a gente está falando de computar, tá? E computar é contar. Então, um computador nada mais é do que uma ferramenta que conta, que faz conta, certo? Então, tem umas palavras que a gente acaba não se dando conta, mas o computador é um aparelho eletrônico, certo? Vocês já associaram eletrônico com elétron? Tipo, assim, com elétron mesmo, porque basicamente a computação funciona assim, ó. A gente tem bem pouca química, tá? Então, me desculpe. A gente tem as camadas eletrônicas e a gente tem o elétron aqui em uma camada eletrônica específica. Se esse elétron fica onde está, o computador entende como 0, ou seja, ele não troca de lugar. Se ele troca de camada eletrônica, o computador entende como 1. E é basicamente isso. Tá? Então, a computação... eu vou fechar a janela aqui então, só um pouquinho. Passa um pouco de calor em nome da educação. Aí me avisa se melhorou aí, Rebeca, porfa. Que daí eu fechei a janela e fechei a porta. Que bom que hoje não tá quente, né? Pelo menos isso. Daí então, a computação então em essência é isso. Tipo, tudo que um computador faz é um elétron trocando ou não de lugar. Vocês já devem ter visto, não sei se vocês já viram Matrix, quando o cara... bom, spoiler de Matrix, não é mais spoiler, né, por favor. Quando o cara, tipo, bem no final do filme, que ele começa a ver aquele monte de 0 e 1, manja, que vai tendo que 0 e 1, é porque computador é tudo isso. É um monte de 0 e 1 que eles contabilizam de uma maneira particular, que é a lógica binária, e a partir disso eles... obrigado, Duda. Eles conseguem gerar informação. Hoje em dia tem um negócio, uma vez eu estava dando essa mesma aula no ângulo, e aí um aluno comentou o seguinte, ó. Já ouviu falar de computador quântico? E eu não tinha ouvido falar, não. Daí ele foi tentar me explicar. Não, é um computador que já fez todo... ele é tão rápido, mas tão rápido que ele já fez todas as contas possíveis. Entendeu? E eu, não entendi. Eu continuo um pouco sem entender o que é a computação quântica, assim, mas é a próxima grande coisa. Quando tu pegar, assim, por exemplo, a grande sacada tecnológica atual é a implantação da rede 5G, tipo as ganhas, assim, é implantar mesmo. Vocês estão ligados que se trata isso e do que é o grande impacto que vai ter quando isso acontecer? É muito louco, sério, é muito impressionante. Quando tiver a tecnologia 5G implantada, assim, implantada as ganhas, tá? Implantada funcionando bem, funcionando bastante, com rede, com equipamentos, eles vão diminuir um negócio que se chama tempo de latência. O tempo de latência ele vai tender a 0.
certo? Ele vai e o tempo de latência, que é o que chama de ping, é quanto tempo que leva para responder. Que nem aqui, ó, aqui tem um delay. Deixa eu ver se eu consigo ver quanto tempo é de delay. Deixa eu ligar o cronômetro entre o que eu tô falando e eu tô vendo a transmissão do Facebook de vocês aqui, tá? Então deixa eu só ligar aqui o termômetro, não, o cronômetro, pausar. Eu vou fazer um gesto aqui, vou ver quanto tempo demora para aparecer, ó. Então tem uns 9 segundos, mais ou menos, 9,61 segundos entre o tempo que eu fiz aqui e o que apareceu na minha tela, tá? Na minha tela aqui do computador, que eu estou vendo a transmissão, tá? Então a gente não tem esse delay aqui, eu estou com esse delay. Quando a tecnologia 5G for implantada às ganhas, esse delay, o ping, isso não é bem o ping, né? É uma analogia. Esse tempo vai tender a zero. Então, ó, tu vai conseguir fazer, por exemplo, que vai fazer sentido ter? Vai ser bastante simples tu ter carro sem motorista, por exemplo. Porque tu consegue colocar esse monte de sensor que aí o carro vai saber se tem um objeto na frente, se tem que frear, se tem que andar, se tem que parar, se tem que dobrar. Ele vai identificar isso e já vai fazer em tempo real. Então tu já vai conseguir... Tu não precisa de motorista mais, porque o computador vai dirigir melhor, porque ele vai identificar e vai agir na hora. Tu vai conseguir ter, por exemplo, operação à distância. O médico com um controlezinho, como se fosse um videogame. Por que não se faz isso hoje? Porque imagina um médico a 500 km de distância. Ele vai fazer um negócio aqui e o resultado que ele está vendo vai ter um delay. Quando a tecnologia 5G estiver implantada, esse delay não vai existir. Então ele vai olhar, vai fazer e vai agir. Então a coisa vai ser muito mais presencial. Isso é uma revolução que está por vir, que é bizarra de grande. Quem quiser ler a respeito sobre a tecnologia 5G é bem massa. Tá? Mas o que tem a ver matrizes com essa história toda? Porque eu podia só fazer assim, ó. Matrizes, se tu for ver friamente, é uma matéria chata full, tá? Porque é basicamente tabelas. É a teoria das tabelas. Vou pegar aqui, ó. A gente vai olhar aqui, ó. Deixa eu botar para ti. O Excel. O Excel é uma grande matriz. Tá vendo? É uma matriz gigante. Se a gente for pegar aqui assim, se a gente for pegar aqui, ó, a gente tem aqui uma tabela. Deixa eu destacar ela aqui, por exemplo. Então aqui, ó, a gente tem uma tabela e aí tem as linhas, ó. A gente pode chamar aqui de linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 e assim por diante. Vamos até lá. Então ela tem 20 linhas, essa minha tabela aqui, e tem as colunas, ó. Então, friamente falando, ó, o Excel é uma grande matriz. Pô, e é um dos programas mais poderosos da Microsoft. E até porque ele foi comprado, né? Ele não foi feito pela Microsoft. Eles compraram de uma empresa chamada Lotus. É um programa com muito recurso. Tá? Qual que é a grande vantagem de organizar as coisas em tabela? O que a gente ganha com isso? Tá? Quer ver? Ó, olha só que massa que é essa estrutura aqui assim. Ó. Vamos te dar um exemplo sobre como que essas coisas... Deixa eu tirar o Excel da visualização. Como essas coisas na prática elas têm aplicações. Tá? Vamos fazer só um exemplinho aqui e daí por hoje a gente está de bom tamanho. Tá? Imagina só que eu tenho aqui assim, ó, deixa eu trocar de cor, que eu tenho uma central de distribuição, eu tenho aqui uma fábrica, vou chamar aqui de F, que vai ter que fazer essa distribuição, a logística delas, para 3 lugares, tá? Vamos botar 4 aqui. Então, a gente tem aqui a cidade A, a cidade B, a cidade C, a cidade E, a cidade D, tá?
E aí, ó, a gente tem o caminho aqui. Esses caminhos, essas trajetórias todas aqui. E a gente sabe que aqui são 200 km, aqui são 150, aqui são 120, aí aqui são 80, aqui são 70, aqui são 50 e aqui são 150 também. Tá? Então essa é a situação que a gente tem aqui, tá? Essa é a estrutura que a gente tem básica. O que é uma pergunta bem razoável de se fazer? Qual é o melhor? Imagina só que eu tenho que destruir... Ah, faltou uma distância ali também, né? E aqui de C até B, digamos que seja... Opa, aqui que eu escrevo é aqui. Distância de C até B seja 120 também. Tá? Então, o que eu quero fazer... Eu quero pensar no seguinte, ó. Qual que é o melhor caminho, a melhor rota para a empresa? Bom, aqui anda menos, nesse caso, imaginemos. Será que a gente conseguiria descobrir qual que era a melhor rota? A gente iria provavelmente fazer por força bruta, né? A gente vai pegar lá, a gente iria pegar e fazer por tentativa e erro, certo? Não, aqui foi, aí vai. E provavelmente a gente conseguiria, porque são só 4 cidades. Só que imagina, por exemplo, uma rede de distribuição a logística da Amazon de entrega. Porra, velho, como assim? A coisa não tem como fazer na mão. Na força bruta é gigante. Os caras têm que distribuir para o Brasil inteiro. Quantos municípios tem no Brasil? 4.000 e tanto, não sei esse número, mas... Imagina só essa função toda. Agora, olha só o que é a grande sacada da teoria das matrizes. Eu consigo muitas vezes transformar informações em tabelas. Tá vendo? Eu vou montar aqui uma tabela, ó, e a anotação que a gente usa em matriz é uma chave assim, ó. Tá vendo? A gente usa essa lógica aqui. Amanhã a gente vai falar de um modo mais formal de matriz sobre anotação, mas a gente usa essa estrutura aqui, tá? Aí, ó, eu vou presumir que aqui então é a cidade A, cidade B, cidade D, cidade aqui F. E eu vou, em vez de dar números para as linhas e para as colunas, eu estou botando que cada linha, ó, significa cada cidade. Aí, ó, o que a gente sabe? Da cidade A para a cidade A não tem estrada, né? Ela já está lá. Agora, qual que é a distância de A até B? É 200. Qual que é a distância de A até C? Não tem estrada. Não tem como eu ir direto de A até C. De A até D é 150. E de A até a fábrica são 50. Vamos lá. De B para A são 200. Não tem estrada de B para B. De B para C é 120. De B para D não tem estrada direta. E até a fábrica aqui são 150. E assim a gente vai, ó. De C para A não tem estrada. De B para C é 120. Aqui e ali. Aqui é 120. Aqui vai ser 80. De D para A é 150 e aqui a gente está terminando. Então, o que a gente está conseguindo fazer com isso aqui? Ó? A gente está transformando um desenho numa tabela. Tá vendo? Aqui vai ser 50, 150. Só que, por que isso é importante? Ó? Porque um computador, ele não faz conta com desenho. Ele não vai pegar aqui assim e fazer conta com um desenho, ele faz conta com números. Então, quando a gente consegue transformar para um conjunto de dados para números, aí o computador consegue fazer, certo? O cara vai pegar aqui assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo... não parece onda aqui. Mas vocês já viram onda sonora em transmissão, que fica aquela... eu não sei como é que é o nome físico disso... Que parece que negócio de batimento do coração, aquilo está transformando som em número. Porque pensa assim, ó, por exemplo, vocês já usaram o Shazam? Manja? Deixa eu pegar aqui. Não vou botar uma música, até porque se eu botar música, transmite no Facebook e aí pega direito autoral. Sabiam disso? Que ele identifica que tem música. Se eu botasse uma música rodando aqui, ele identificaria que tem música, identificaria que eu não tenho direito
e silenciaria essa parte do vídeo. Meu, é muito louco. Assim, ó, é muito louco o que o computador faz hoje, tá? Mas o Shazam, como é que tu acha que funciona o Shazam? Tu pegou, tá a música tocando, tu põe o Shazam pra rodar, aí tu acha que tem uma central na Índia com 1000 pessoas aqui com um fonezinho adivinhando a música? Não, né? Óbvio que não. Ele vai transformar, ele vai captar o som, vai transformar o som em número, e a partir do momento que ele transforma o som em número, ele consegue comparar. Então, ó, é isso, esse é o grande lance da teoria das matrizes, tá vendo? É a gente pegar aquele desenho e transformar ele num número, num conjunto de números. E aí, com um conjunto de números, ele consegue fazer conta. Agora, por que isso é interessante? Ó? Olha a grande vantagem de uma tabela. Quando a gente pega uma tabela, as coisas têm significado. Porque, ó, quando eu olho aqui assim, ó, por exemplo, isso aqui, ó, isso aqui não é só 120. Qual que é o significado disso? Ó? O significado disso é que da cidade B até a cidade C são 120 quilômetros. Então, ó, é o grande trunfo de uma tabela em relação a um simples número. Ó. Ele carrega mais informações, tá vendo? Não é só 120, é uma distância. E aí tu consegue ver aqui, ó, ah, Sora, aqui também é 120. Tá, mas aqui, ó, aqui é outra coisa, ó, porque aqui está associado com esses dois caras aqui, ó. Então, apesar de ser o mesmo número, não é o mesmo significado. Tá vendo? Que é a grande sacada que tem, por exemplo, para as matrizes. E é isso que a gente vai falar nessa semana que vem agora. A gente vai amanhã, então, formalizar esse assunto. E semana que vem a gente vai trabalhar um pouquinho mais nele. Esse vai ser o nosso assunto da semana, um assunto bem massa. Tá, na hora de fazer isso sem computador é um pouco chato, tá? Eu vou dar esse spoiler pra ti. Mas é bem interessante nesse aspecto. Querem outro exemplo de onde isso é aplicado? Por exemplo, coleta de lixo. Como é que tu acha que faz para determinar a rota de coleta de lixo? Imagina só quantos caminhões tem, por onde que eles andam. O que é importante considerar na hora de tu definir a rota de um caminhão de lixo? Pô, ele tem que andar o mínimo possível, não pode passar 2 caminhões na mesma rua, não pode ser num horário inconveniente para aquela região, e assim por diante. Tu vai pegar, eu tinha pensado outro exemplo, agora esqueci. Lembrei, semáforo. Imagina o quebra-cabeça que foi montar a rede de sinaleira em Porto Alegre a primeira vez. Imagina encaixar as sinaleiras. Manja que agora no Monteiro tem agora a sinaleira. Quando tu coloca uma sinaleira nova, aquela da lomba, imagina a função que não é tu coordenar essa sinaleira com aquela outra. É óbvio que não tem um estagiário fazendo isso na mão. Isso é tudo por computador. E aí como é que o computador faz? O computador transforma o problema em números. Aí transformando o problema em números, ele consegue fazer conta. Fazendo conta, ele consegue fazer conta muito mais rápido que a gente. Certo? Para ter uma ideia, capacidade de processamento de um computador. Eu faz tempo que eu não pesquiso isso. Se alguém quiser pesquisar e me falar, agradeço. Mas os celulares, tipo um celular meia boca desses, ele faz por segundo cerca de 1 milhão de operações matemáticas. É a capacidade dele de fazer conta. Quantas contas a gente faz por segundo? A gente faz meia conta por segundo e olha lá. Então tá, eu não quero me alongar muito, eu queria só fazer essa aula introdutória. Amanhã sim, ó, eu meio que me atrapalhei com os horários e tal. Eu não vi que o colégio tinha esquematizado uma grade de horários. E aí, por exemplo, agora não seria meu horário, né? Então eu me atrapalhei com isso. Falha minha, tá? E amanhã também. Só que como a gente já tinha postado no Drive, como eu já tinha pedido para a Luciana avisar vocês pelo WhatsApp dos horários, a gente decidiu manter essa semana. Mas a partir da semana que vem a gente vai ficar às sextas só. Eu vou entrar ao vivo sextas. Mas a gente combina melhor. Mas amanhã, excepcionalmente, tá? A gente vai ter o nosso encontro às 10h30. Vamos até 11h15. Que daí tem o espaço do RIS, eu não queria invadir o espaço do RIS. E eu também tenho aula no ângulo aqui também às 11h15, o meu horário mudou também.
Feito? Mas amanhã a gente faz as continhas de matriz, a gente aprende como é que faz as contas todas, vamos aprender a parte mais burocrática de matriz, mas é uma matéria que é bem legal, é bem interessante tu saber. Quando tu for fazer exercício, tu vai dizer, eu disse que era legal, tu é chata, full. É verdade, fazer isso na mão é meio chato, mas é um negócio que é absolutamente contemporâneo, assim, a importância do registro de dados, ele é bem importante, tá? Eu vou pegar uns links e botar aqui nos comentários das coisas que eu falei, para vocês darem uma lida com um pouco mais de calma. Então tá, até amanhã, grande abraço, obrigado aí pela atenção.